Salve, rapaziada. Espero que esteja tudo bem aí contigo. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a minha trajetória, né, a minha história que eu tenho com Deus, né, digamos assim, e como as coisas começaram e a situação que eu me encontro hoje, né, ao ponto de finalmente poder dizer que eu tenho a minha própria Bíblia, né? Hoje eu tô lendo ali a parte do livro de João e tem me ajudado muito a pensar sobre algumas coisas da minha vida, sobre coisas que acontecem, do porquê não acontecem, enfim. Hoje eu vim contar pra vocês a minha trajetória com ela, desde o início, né, digamos assim. No início eu flertava bastante com a ideia de ser ateu, né? Mas eu não buscava estudar sobre, né? Porque para ser ateu você tem que ser estudado, né? Você tem que, digamos, buscar explicações para as coisas que geralmente as pessoas que têm fé elas associam a Deus, né? E na época eu não estava muito afim disso e eu não tinha paciência de estudar e nem para debater sobre, então eu simplesmente me botei na posição de ser agnóstico, né? Que acreditava que existe algo maior, mas não exatamente sabia o que, né? Porque desde sempre eu não assim, né? Nunca tive um relacionamento com Deus assim, nem nas igrejas, nem com algumas pessoas. E apesar da minha família ela ser bem ativa, né, nessa questão aí da busca da palavra. E é engraçado isso, né? Porque hoje, pelo menos na fase atual que eu tô, eu me vejo muito como a sua avó. Falando no sentido assim de você ver ela com o celular no volume máximo, vendo algum vídeo no TikTok sobre a história de Deus ou os planos de Deus para sua vida, a caminhada de Jesus, coisas assim. É engraçado. Mas hoje eu tô nessa situação porque aconteceu algumas coisas na minha vida aí que me fez olhar bastante pra dentro, né? E nisso vem um vazio, né? E o vazio a gente busca sempre preencher com alguma coisa. Não vivi o bastante ainda pra, digamos que, me vincular a alguns vícios. Eu sinto que se fosse qualquer outra pessoa, não sei. Porque acho que é canônico isso, né? Geralmente as pessoas vão buscar preencher isso com bebidas, drogas, relacionamentos tóxicos, podemos dizer assim. Eu fui buscar a Bíblia, né? A palavra, me senti abraçado por Deus. E vem me servindo bem. Eu me sinto em paz com muitas coisas comparado com antes. E assim, sobre minha questão com as igrejas, né? Não vou pontuar muito agora, mas eu cheguei a fazer catequese para ser batizado, porque quem não sabe, eu não sou batizado em nenhuma igreja, né? Que eu frequentava antes, eu cresci, né, frequentando. O meu pai não permitia eu me batizar nela, né? Então, para eu me batizar nela, precisava da autorização dele, e ele nunca colaborou com isso, ele nunca aceitou a ideia, né, de eu seguir a outra religião a não ser a dele, né? Então, eu cheguei a fazer catequese, só que eu não concluí, mas eu estudei um pouquinho das escrituras, né? Quando criança ali, mas infelizmente né, a gente não chegou a concluir. E a minha família ela sempre foi bem ativa, né, como eu já falei ali no começo. Ela sempre buscou muito sentir conforto, né, nas palavras de Deus, nos planos que Ele traz pra gente, né. Antes eu não sentia muito, digamos assim, né, eu não sei se é muito bem essa palavra, mas eu não sentia, digamos que a presença dele na minha vida, apesar de que muitas coisas hoje em dia, né, olhando pra trás, eu vejo que ele se manteve sempre muito ativo na minha vida, né, na questão de algumas decisões, alguns acontecimentos que na época, até recentemente podemos dizer, parecia muito confuso, parecia que tudo tava para dar errado e no final, digamos assim, né, no final deu certo, né? Você pensa assim que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido e essa forma de você ver hoje te ajuda a seguir em frente, né? Valorizar também o carinho que ele tem pela gente. E enfim, né? Eu não era muito de ver sobre, falar sobre. E nem me interessava muito, né? Mas quando eu rezava, né? Rezava não, eu orava, só buscava, até hoje, né? Eu busco ser mais grato com tudo do que ficar pedindo coisas, enfim. Na época que eu fazia, né? Na minha adolescência, passei por um período que eu fazia bastante oração. Só que era um período bem cabuloso, né, da minha adolescência. Então, basicamente, me limitei a esses momentos, né? Eu só buscava ele quando o negócio tava esquisito. Baixava os escudos, né? Então a gente assume que a última esperança é falar com ele, né? Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. A ideia é a gente se criar um relacionamento com ele, tá em oração basicamente a todo momento. Vem momentos do dia que chega pensamentos ruins, a gente fica se martirizando. Hoje em dia eu tô conseguindo lidar melhor com isso, né? Chamando por ele, né? Basicamente vem também aquele vídeo, né, do cara pensativo e falando, oh Deus, me ajuda. É o que eu falo quando o negócio tá esquisito, né? Enfim.
agora falando um negócio mais de mim, né? Desde sempre eu sempre tive muita consciência da morte, né? Antes eu falava que era medo da morte, né? Só que eu sempre complementava, não é bem isso, né? Eu tô buscando entender melhor, mas eu falava que era medo da morte porque tinha muita consciência da fragilidade, tinha não tenho, né? Consciência da fragilidade humana. Sofri muitos lutos na minha vida, né? Infelizmente todos nós estamos condenados a sentir ele em algum momento e não é esperado, né? Infelizmente, não tem como se planejar. Mas eu sei que hoje eu tô bem aqui, eu tô correndo, eu tô brincando, eu tô rindo, eu tô trabalhando, mas amanhã pode acontecer alguma coisa externa que pode, sei lá, podemos dizer assim, no mínimo me matar e no máximo me deixar sequelado, né, de alguma forma, sei lá, tirar o movimento das pernas, perder consciência de algumas coisas, me fazer ter sentidos limitados, né? Então, perder uma parte de mim ou, sei lá, também morrer em vida, né? Que às vezes a gente está sujeito a sofrer alguns acontecimentos, né? Que pode fazer a gente. Tô tentando buscar uma palavra aqui, mas não vem. Mas, sei lá, alguma decepção, alguma traição, alguma coisa assim que faz a gente não querer seguir a vida, admirar as obras de Deus, concluir a nossa passagem, podemos dizer assim, né? Eu acredito também que nada acontece sem a autorização dele, né? Às vezes até as coisas que parecem ruins no final, quando a gente passa pelo processo, né, a gente entende que é pelo crescimento da gente. Ele não traz a tempestade, né, mas basicamente ele usa a ventania da tempestade para levar a gente em segurança pro Porto seguro. É a analogia que a IA me deu. Realmente, muitas coisas, assim, parece que faz a gente questionar um pouco, né, as vontades de Deus. É importante a gente entregar a nossa vida a Ele e acreditar que os propósitos dele, os planejamentos que Ele tem para nossa vida é melhor que o nosso, né? Então, basicamente, é aquela frase, né, que Ele cresça e eu diminua. Eu venho praticando bastante esse pensamento. Abrir mão, né, de muitas coisas, renunciar dos desejos, das vontades, dos quereres, dos sentimentos da carne, né? É até um pouco engraçado a forma que o Nicodemos pensou, né, sobre essa forma que Jesus trouxe para ele a questão ali do renascimento, né? Que a gente nasce em carne, vive em carne, só que existe um momento que o pai da gente chama, né? O Deus chama pela gente, então a gente passa pelo renascimento no Espírito Santo, né? O que é carne, o que é espírito. Então a gente vai buscando sentir mais a questão ali do amor de Deus, né? O que ele tem pra gente, né? Não o que o mundo tem pra gente, porque o que é do mundo é mundo, então é passageiro, né? Não complementa a gente, né? Complementa só os nossos desejos momentâneos, que é do Pai é eterno, né? Podemos dizer assim. Falando aqui sobre o motivo, o pingo d'água, né? Que me fez iniciar essa jornada, criar um relacionamento com Deus, me sentir abraçado por Ele. É que, basicamente, quando eu me mudei, né? Comecei uma vida nova, ter experiências novas, ver coisas novas, né? E nisso a gente vai querendo mais e mais, né? Enfim, acaba que a gente passa por algumas frustrações também. É o pacote completo, né? Da vida adulta, que traz tudo, né? Que é do mundo. E nisso eu acredito que é por causa da saudade, né, que eu tenho da minha mãe, dos meus irmãos, de passar um tempo, né, com eles. Foi meio que me corroendo por dentro, né? Todo dezembro a gente se encontra, enfim. E nisso acabou que veio pesando, né, algumas coisas, algumas decisões, alguns acontecimentos na minha vida que me fez questionar um pouco, né, as coisas não sei, eu fiquei questionando muitas coisas, né? Foi até meio engraçado até. E nisso, eu já sentia, né, que a resposta não ia encontrar, sei lá, no próximo computador mais avançado, na moto, no carro, no apartamento melhor, sei lá, uma namorada. Fui, me direcionando como se fosse um imã mesmo, né? Eu fui me sentindo atraído a buscar a resposta em Deus. E digamos que eu tô achando, né? Tô no processo. Que realmente eu venho sentindo, né, a presença de Deus e as suas vontades, né? Eu venho entregando para Ele a minha vida, e dando crédito a Ele, a todas as coisas boas que acontecem e até as coisas boas que eu faço, não sei. Veio nessa questão, né? O meu objetivo de buscar ler a Bíblia, entender Deus, Jesus, a sua trajetória aqui no mundo. No resumo, eu me vejo continuando me interessando cada vez mais, me aproximar dele. Eu tenho plena certeza de que mais eu busco ser uma pessoa melhor, né? Não necessariamente por causa de uma promessa de paraíso ou de uma condenação ao inferno por eu não seguir as vontades dele, né? Sei lá, não
Caramba, tem muitas coisas aí que desagradam a Deus que eu continuo fazendo hoje em dia, né? Sei lá, falar palavrão, escutar certas músicas, mas isso aí a gente vai trabalhando aos poucos, né? É bem provável de que a gente morra sem terminar de ler a Bíblia, né? O meu objetivo hoje em dia com isso é buscar ser melhor, né? Ter um pouco do que Jesus foi aqui na Terra, apesar de que ele fez muitas renúncias, né? E nisso ele também pagou o preço lá na cruz, sofrendo bastante. Cara, eu descobri recentemente que lá na crucificação, eu não cheguei ainda, né? Aqui na Bíblia, eu tô na parte em que ele tá sendo perseguido, as pessoas, os guardas, né? Eles estão buscando formas de fazer o Jesus se condenar, né? Em alguma afirmação que ele pode só estar fazendo, né? Ah, vamos colocar Jesus nesse contexto, porque se ele falar isso, é porque ele é isso. Se ele falar aquilo, é porque ele é aquilo. Então a gente consegue pegar ele. O ser humano é nojento, mano. É bizarro o que fizeram com ele. Parte lá em que Jesus fala que sente sede, né? Que Jesus ele foi tão humano quanto a gente, né? Ele sabe das dores que a gente passa, das tentações, né, que a gente vive todos os dias. Na situação ali da crucificação, teve um momento muito humilhante para ele, né? Porque as pessoas falam de que quando Jesus falou que teve sede, deram para ele vinagre numa esponja na ponta da vareta, né, para ele beber. E ele aceitou. Nossa, foi um momento de muita humilhação, porque não se comprovou ainda que aquela esponja era uma esponja usada, mas basicamente aquela esponja era o papel higiênico das pessoas da época ali, quando eles defecavam em grupo numa sala cheia de buracos, do quais elas ficavam sentadas e quando terminavam de fazer o serviço, pegava a esponja e passava lá para limpar, para se limpar, né? E, enfim, apesar de que possa ser que aquela esponja que deram para Jesus beber vinagre seja nova, mas a mensagem foi dada, né? O desprezo foi escancarado. Enfim, foi sinistro, 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 sinistro. Existem muitas evidências que Cristo viveu, passou pela terra, sim, e que as suas obras estão aí, né? Tem muitos pontos da Bíblia aqui que eu tô gostando muito de ver sobre, e é muito legal saber a forma que Jesus agia. Me desperta interesse em ter o sentimento de ter conhecido ele, né? O cara era brabo. Brabo demais. Enfim, falando sobre um pouco mais também sobre a tempestade mental, né, que eu tava tendo e tal. Antes disso, tenho alguns amigos, né, que eles são ativos em alguma religião, né, e frequentar a igreja. E eu meio que sempre sempre não, né? Assim, sempre que via oportunidade, eu zombava um pouco deles, né? Sei lá, tem um amigo meu que às vezes ele fazia algumas piadinhas, alguns comentários que eu simplesmente via, oxe, não era tu crente, mano? Eu via muito como hipocrisia, né? Algumas coisas ali, porque a pessoa ainda brincava com certas coisas e falava certas coisas que no meu ver é hipocrisia, mano. Então, pô, o que esse cara aí tá falando, entendeu? Mas, assim, hoje basicamente eu me vejo como um deles, né? Falando sobre Deus e tal, mas basicamente eu entendi a maioria das pessoas ali que estão na igreja são pessoas que estão buscando melhorar e que são assumidamente pecadores, né? Tá no mundo, né? Tá no mundo é mundo, então é complicado, tá? A gente tá sujeito a ficar caindo em pecado todos os dias. E até hoje, né? Eu me martirizo um pouco por causa das coisas que eu falo, né? Das músicas que eu escuto, das mídias que eu vejo, então é complicado, mas assim, é um trabalho que a gente vai fazendo, né? Vai buscando desagradar menos a Deus, né? Não no sentido de tipo, eu acredito que ele fica com raiva assim, mas eu sinto que ele fica mais triste, né? Que quando a gente peca, a gente cai. E ele fica mais triste ainda quando a gente se martiriza e fica assumindo que não somos dignos do amor dele. Então, quando isso acontece, é quando ele mais fica triste com a gente, né? Porque o que ele quer não é que a gente seja perfeito, né? Mas que a gente busque por ele independente de tudo. Entra um pouco algumas perguntas sobre isso, né? Mas basicamente é uma relação de pai e filho que ele quer com a gente, né? Então, a gente não sente prazer em desagradar a nossa mãe e o nosso pai, né? A gente tem algumas pessoas que sentem sim, né? Mas enfim, a gente sente que Deus, ele quer o bem da gente, né? E ele tá de braços abertos pra gente sempre que a gente cai, né? Ele tá disposto a levantar e nos aceitar e nos limpar e nos curar, sempre que acontecer isso. Então a ideia é não ser perfeito, né? Mas buscar desagradar menos a ele, né? Então a gente tá nessa construção aí diariamente. Me sinto bem, né? Com isso.
querendo ou não, se negar ao mundo é algo que traz recompensa, né? No sentido de lidar melhor com as coisas, desfrutar melhor as coisas também, né? Mas falando um pouco assim de, sei lá, Jesus ele foi tão humano quanto a gente, né? Ele cresceu como uma pessoa normal, ele trabalhou, ele passou pelas tentações, né, digamos assim, de poder cobrar mais caro em um serviço, trazendo um pouco ali para a parte dos 3 últimos anos dele pregando, né, porque ele morreu com 33 anos, e ele começou aos 30, e o motivo é porque na época não se aceitaria ouvir pessoas menores de 30 anos falando sobre as escrituras, até onde eu li, era esse contexto que Jesus se encontrava. E Jesus sofreu bastante tentações até seu último dia, né, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu medo da crucificação, então ele foi bem humano. Ali na parte da multiplicação dos pães e dos peixes, foi um dos momentos que ele mais se sentiu tentado sobre o mundo, né? Que as pessoas vendo aquilo que ele fazia, né? Que era multiplicar comida, queriam transformar basicamente ele como uma arma de guerra, né? E começou a se falar bastante sobre a ideia de transformar ele em rei, né? E nisso ele se afastou e foi fazer a sua oração lá no monte isolado, né? E depois ele reforçou que o único reino que ele era designado a reinar é o reino de Deus, né? Do mundo ele não queria nada. Ele abriu mão disso explicitamente para todo mundo ver, né? E nisso aí as pessoas começaram a abandonar a ideia de seguir ele, né? Porque ele estava em uma jornada que muitas pessoas o seguiam, né? Então, isso aí ele já deu uma filtrada. E também, outra curiosidade é o motivo dele falar parábolas, né? Usar muita analogia, metáfora para as coisas. Até recentemente eu pensei, pô, porque ele não era mais claro, né? Mais direto em suas palavras. Mas basicamente isso é algo para filtrar, né? As pessoas que realmente o buscam ele pelo objetivo de chegar a Deus também, né? Enfim, e nisso eu venho conseguindo, né? Orar mais de manhã cedo e de noite eu me ajoelho para falar diretamente com ele, agradecer pelo dia, pela saúde, por tudo, né? Pela comida e pedir para que cada dia mais ele me aproxime dele. Poucas coisas, né, que eu peço para ele, porque, sei lá, se fala muito, eu vi na internet, no TikTok recentemente, que as pessoas realmente têm medo de pedir paciência porque não quer passar pelo processo de ter que lidar com pessoas e situações que o façam desenvolver a paciência. Então eu tenho muito esse receio também, então eu não gosto de estar pedindo muito porque eu não me sinto pronto, né, para passar pelo processo para conseguir o que eu pedi, né? Então, já no início e no final do dia eu assumo que a minha vida está entregue a ele e que os planos dele são melhores que os meus, né? E no máximo eu falo isso e agradeço por tudo que ele vem fazendo e fez por mim, né? Enfim, né? Eu ainda não penso em ficar evangelizando ninguém, como eu falei ali no início, a minha ideia desse vídeo aqui é mais trazer um relato, né? E ter um registro, né, da minha situação atual com a minha fé e relacionamento com Deus, né? Eu não tenho essa ideia ainda, né? Porque é um gasto de energia muito grande, né? Então, prefiro focar no meu desenvolvimento pessoal, né? Começar a transformação de dentro para fora. Minha ideia é transbordar, né? Esse sentimento que eu venho sentindo, né? Então, se for para evangelizar, que seja sendo exemplo, né? Complicado, né? Pensar nisso, porque muitas das pessoas, digamos que entram nessa caminhada por causa da promessa do paraíso, de coisas melhores, ou então por medo do inferno, que não é meu caso atualmente, né? Sei lá. É difícil, mano, é difícil falar, né? E como eu falei, né? Existem muitas coisas que desagradam a Deus, né? Que pode fazer com que você não entre nas portas do céu. Sei lá, comer porco, beber café. Aqui eu fiz algumas anotações, até tatuagem, fazer tatuagem que mostra o corpo no Instagram. É porque tem diferença também, né? Mas só de você alimentar a sua vaidade desagrada também, né? Não não praticar a castidade, enfim, existe muitas coisas que podem barrar a sua entrada no céu, mas eu prefiro viver com a ideia de seguir a vida com o propósito de ser melhor apenas, né? Focar no processo em vez de pensar bastante sobre a recompensa do final, né? Então, a minha ideia é essa. Eu ficaria muito feliz, né, de conversar sobre Jesus, sobre Deus com meus amigos, tanto para ter essa troca, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro linear, né? Ela é uma coleção de vários livros, então, basicamente, muitas pessoas usam como livro de consulta. É um material para ser lido e compreendido em comunidade, né? Então, já falando sobre a questão de eu estar fazendo esse estudo, esse acompanhamento sozinho, né? Sozinho assim, né? Em casa. Porque, ao meu ver, as igrejas hoje em dia, elas se apresentam muito mais como um modelo de negócio em si do que uma casa de oração, né? Então é bem complicado aí
pra mim, a ideia de fazer parte de um centro assim, né? Pode ser que isso mude futuramente, né? Que eu me sinta abraçado em algum lugar, mas a ideia é eu focar em mim primeiro, né? Aí depois eu entro nessas outras ideias de buscar, né, compartilhar com outras pessoas, não em si evangelizar, né, mas buscar fazer parte de uma comunidade também. Enfim, acredito que eu pontuei tudo que eu queria pontuar nesse vídeo. Vai dar um trabalho em editar ele, mas é mais como um registro pessoal, né, como eu já falei. Espero que, querendo ou não, né, isso tenha feito alguma diferença pra ti ter chegado até aqui. E a ideia é essa, continuar melhorando todos os dias, levantar a cada queda, sentir, né, o amor de Deus. É isso. Eu espero que esteja tudo bem contigo aí, que independente das coisas que aconteçam, Jesus é contigo, Deus é contigo. E espero fazer novos vídeos sobre, né, futuramente, não com o objetivo, sei lá, de monetizar, ou pode ser consequência desse trabalho, né, de evangelização, porque querendo ou não, sei lá, se você chegou até aqui, eu posso estar te evangelizando. Se for de interesse de vocês também, né, a gente pode estar conversando sobre isso aí mais futuramente em outros pontos de contato, né, que você pode ter comigo, sei lá, redes sociais da vida. Enfim, é isso. Fica bem e obrigado pela sua atenção até aqui. Valeu? Tamo junto.